Vamos lá, pessoal. Nós vamos iniciar agora a resolução dos exercícios de Física 1, lançamento oblíquo, capítulo 14. Bom, lançamento oblíquo, nós temos uma formação de uma parábola. Nós vamos ter um lançamento para cima, na vertical, um lançamento horizontal, mas formando aí um arco de uma parábola. Então, vamos lá. 3 blocos de um mesmo volume, mas de materiais e de massas diferentes, são lançados obliquamente para o alto, de um mesmo ponto do solo, na mesma direção e mesmo sentido, com a mesma velocidade. Então nós temos aqui o chumbo, o ferro e o granito. Em relação a relação entre o alcance do 1, do 2 e do 3 está apresentado em... Bom, se os três foram lançados, os três sendo lançados com a mesma velocidade, na mesma direção, mesmo sentido, a velocidade, o alcance horizontal deles é o mesmo. Então a resposta aí é letra D. Na número 2, um corpo é lançado obliquamente para cima, desprezando-se a resistência do ar, o vetor variação de velocidade do corpo entre dois pontos quaisquer da trajetória é. Número 2 aqui, a resposta é para baixo, gente. 3. Uma pedra é lançada para cima a partir do topo da borda de um edifício de 16,8 metros a uma velocidade inicial de 10 metros por segundo e faz um ângulo de 53,1 graus. Com a horizontal, a pedra sobe e em seguida desce em direção ao solo. O tempo em segundos para que a mesma chegue ao solo é. Então vamos lá. Nós temos aqui duas velocidades, né? A velocidade v0x, a velocidade na horizontal, e o v0y, a velocidade inicial da vertical. Para calcularmos o tempo de subida, basta aplicar aí a velocidade inicial vertical sobre a gravidade. Nós vamos chegar então a 0,8 segundos. 0,8 segundos é a velocidade, é o tempo de subida. Como o tempo de subida ele vai ser sempre igual ao tempo de descida, isso quando a gente desprezar a resistência do ar e tudo mais. Então, o tempo total de subida e descida vai ser de 1,6 segundos. Bom, o corpo ele foi lançado a 2 metros por segundo para baixo. Então ele vai percorrer aí 16,8 metros para baixo. E a gente aplica a altura para calcular o tempo que ele vai levar para cair aí esses 16,8 metros. Isso vai dar 1,2 segundos. Então significa que o tempo total de queda vai ser tanto que ele subiu e desceu nessa relação que ele foi lançado obliquamente, e o restante que ele caiu, que ele foi lançado no ponto mais alto. Então isso dá aí 2,8 segundos. Vamos lá, exercício número 4. Um menino andando de skate com velocidade de 2,5 metros por segundo em um plano horizontal lança para si uma bolinha de gude com velocidade de 4 metros por segundo e apanha de volta, considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Esboce primeiro a trajetória da bolinha, qual é a altura máxima que a bolinha atinge e qual é a distância horizontal que a bolinha percorre. Bom, vamos lá. Então, a trajetória da bolinha é uma parábola, né, um lançamento oblíquo. A altura máxima da bolinha, basta a gente calcular e aplicando a formulinha da altura, dá 0,8 metros. E o tempo total, calculando o tempo de subida, dá 0,4 segundos. Só multiplicar por 2 ou somar aí os dois tempos, 0,8 segundos. Exercício 5. Um projétil é lançado do chão com velocidade escalar inicial v0 e ângulo θ em relação ao plano horizontal. Despreze qualquer força de atrito, determine quais as proporções a seguir são corretas. Então vamos lá. Primeiro, o movimento do projétil se dá em um plano. Tá lá, falou verdadeiro. Quanto maior o ângulo entre 0 e 90 graus, maior é o alcance do projétil. Não, pessoal, o maior alcance do projétil é um ângulo de 45 graus. 4. Quanto maior a velocidade escalar inicial, maior é o alcance do projétil. Isso é verdade. O tempo de subida do projétil até o ponto de altura máxima é igual ao tempo de descida até o chão. Sim, já falamos sobre isso.
Caso houvesse resistência do ar, essa faria com que o alcance do projeto fosse maior do que em situação sem resistência, né? Na verdade é o contrário. Então é falso. 6. Observe a figura. Ela mostra um competidor arremessando um dardo, desprezando os efeitos de resistência do ar em relação às características do movimento do dardo. Verifica-se que, resposta aí, letra A, né? No ponto mais alto da trajetória possui apenas velocidade horizontal. No ponto mais alto da trajetória, o V0y é igual a zero, né? O ponto que no caso aí, a lança vai parar de subir o dardo e vai começar a descer. 7. Clarissa chuta em sequência 3 bolas de futebol P, Q e R, cujas trajetórias estão representadas na figura. Sejam TP, TQ e TR os tempos gastos, respectivamente, das bolas P, Q e R. O movimento do chutar até o instante que atinge o solo. Considerando essas informações, a relação entre os tempos de voo dessas 3 bolas é... Gente, resposta aí, letra E, né? O TP e o TR vão ter o mesmo tempo, já que eles vão formar o mesmo ângulo de subida, então eles vão subir e descer ao mesmo tempo. E o TQ vai ter um tempo menor, porque ele vai subir mais, mas cairá antes. O famoso salto duplo, twist, carpado de Daiane dos Santos foi analisado durante um dia de treinamento no Centro Olímpico em Curitiba, por meio de sensores e filmagens que permitiram reproduzir a trajetória do centro da gravidade de Daiane na direção vertical, assim como o tempo de duração do seu salto. De acordo com o gráfico, determine a velocidade média horizontal do salto, sabendo que a distância percorrida nessa direção é de 1,3 metros. Bom, é só a gente calcular aí a velocidade sobre o tempo, né? Aqui, bem simples, deu 1,18 metros por segundo. 9. Um projétil é lançado com uma velocidade escalar inicial de 20 metros por segundo, com uma inclinação de 30 graus com a horizontal, estando inicialmente a uma altura de 5 metros em relação ao solo. A altura máxima que o projeto atinge em relação ao solo é medida em metros. Então vamos lá. Calculando aí o V0x, nós vamos ter aí que a velocidade inicial é de 10 metros por segundo. Bom, usando essa informação, nós vamos achar aí o ΔS sendo igual a 5 metros. Então, resposta aí, letra A. 10. O atleta húngaro que está em Pars conquistou medalha de ouro na Olimpíada de Londres no lançamento de martelo. Após girar sobre si próprio, o atleta lança a bola de 0,5 metros acima do solo com velocidade linear inicial e forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. A bola toca o solo após percorrer a distância horizontal de 80 metros. Nas condições descritas do movimento parabólico da bola, considerando a aceleração da gravidade no local igual a 10 metros por segundo, raiz quadrada de 2 igual a 1,4, desprezando as perdas de energia mecânica durante o voo da bola, determine aproximadamente o modo de velocidade de lançamento da bola em metros por segundo. Então vamos lá. O alcance aí é de 80 metros. Aí ele falou que a raiz quadrada de 2 é 1,4, gravidade 10 metros por segundo. Então o V0x vai ser igual ao V0y, V0 vezes o cosseno de 45. Nós vamos ter então que V0 vai ser a raiz de 2 sobre 2, que vai dar aí 0,7. Bom, então nós temos aqui o alcance, que é V0 ao quadrado sobre a gravidade vezes o seno de 2 vezes o ângulo θ. Então nós vamos ter daí 80 sobre V0 ao quadrado dividido por 10, seno de 90 graus, resposta 28 metros por segundo, letra C. 11. Em um dia ensolarado, com sol a pique, um jogador chuta a bola que descreve no ar uma parábola. O gráfico que melhor representa o valor da velocidade v da sombra da bola projetada no solo em função do tempo é... Gente, letra E, né? A sombra vai mostrar aqui a velocidade horizontal. Então vai ser uma sombra constante, uma velocidade constante se a gente acompanhar a sombra no chão. A bola vai fazer toda essa parábola, mas a sombra vai mostrar a velocidade horizontal. 12.
Em uma partida de basquete, o jogador tem direito a realizar 2 lances livres. O centro da cesta está situado a 4 metros da linha de lançamento e a altura a 3 metros do solo, conforme a figura. A bola é lançada sempre à altura de 2 metros do solo. No primeiro lançamento, a bola é lançada com velocidade de 5 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal, e não atinge a cesta. No segundo lançamento, a bola é lançada com uma velocidade desconhecida, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal e atinge a cesta. Então a pergunta é: determine em que altura máxima é atingida pela bola no primeiro lançamento e a velocidade inicial da bola no segundo lançamento. Então vamos lá, pessoal. Primeiro nós vamos calcular aí o tempo gasto. O tempo gasto aí no primeiro lançamento é de 0,25 segundos. Então a altura máxima da bola, a gente vai aplicar aí y é igual a y0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Com isso nós vamos chegar aqui, ó, para arremessar a cesta, com dois valores do velocidade do x igual a 4 metros e de y igual a 3 metros. Bom, nesse caso, pessoal, a gente chegou lá primeiramente ao tempo, né, do primeiro lançamento. Para calcular aí o segundo lançamento, a velocidade em função do tempo, nós não temos nem a velocidade nem o tempo, mas aplicando essa formulinha, usando aí a velocidade, cosseno de 30 graus, nós vamos chegar aí que v vezes t vale 4,651. Então, o movimento, vamos calcular agora o tempo do movimento vertical da bola. Aplicando aí a formulinha para calcular o movimento vertical, nós vamos chegar aí que ele vale. Vamos chegar a essa expressão, 1 é igual a 0,5 Vt vezes 5t ao quadrado. Só que Vt vale aí 4,651. Substituindo Vt por 4,651, nós vamos chegar que o tempo para a bola atingir a cesta é de 0,515 segundos. Então, Vt é igual a 4,651, a velocidade vai ser 4,651 sobre 0,515 dá 9,03 metros por segundo. Resposta letra A, né? A gente calculou o tempo primeiro, que deu 0,25 segundos para a bola que não atinge a cesta, e a velocidade que é necessária para atingir a cesta no segundo lançamento é de 9,03 metros por segundo. Vamos lá. 13. Um lançador de granada deve ser posicionado a uma distância d da linha vertical que passa por um ponto A. Esse ponto está localizado em uma montanha de 300 metros de altura em relação à extremidade da saída de granada, conforme o desenho. Tudo bem. A velocidade da granada ao ser de lançamento é de 100 metros por segundo e forma um ângulo alfa com horizontal. A direção da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e todos os atritos são desprezíveis. Para que a granada atinja o ponto A, somente após a sua passagem pelo ponto de maior altura possível de ser atingido por ela, a distância d deve ser. Bom, então vamos lá. Vamos usar o maior tempo, pois o projétil já passou pela altura máxima, né? Então a distância que ele vai percorrer aí vai ser de 600 metros. 600 metros. Vx aí vai dar 60. 60 vezes 10 aí vai dar 600 metros. Essa é a distância. Bom, V0x, V0y, V0x é os 60 metros por segundo, usamos aqui, V0y, 80 metros por segundo. Então, na vertical, nós vamos ter aqui um ΔS de 300 metros, consequentemente aí, calculando, aplicando a formulinha aí para calcular o deslocamento e achar o tempo, nós vamos chegar aí o tempo de 6 segundos e 10 segundos. O tempo utilizado vai ser esse o maior possível, que vai dar 600 metros, né, que estava calculado lá em cima. Beleza? 14. Um projeto de massa 100 gramas é lançado obliquamente a partir do solo para o alto numa direção que forma 60 graus com horizontal, com velocidade horizontal de 120 metros por segundo, a primeira na Terra, primeiro na Terra e posteriormente na Lua. Então vamos lá, altura máxima, a velocidade do projétil, o alcance horizontal, a velocidade com que o projétil toca o solo é a mesma que a Lua. Alternativas corretas aí na 14.
Letra D, pessoal. Essa questão aqui ela é somente conceitual. A altura máxima atingida pelo projeto é maior na Lua do que na Terra. Sim, por causa da gravidade, né? A velocidade do projeto no ponto mais alto da trajetória será a mesma na Lua e na Terra. Sim, vai ser zero. O alcance horizontal máximo será maior na Lua. Sim, ela vai, ao mesmo tempo que ela está subindo, ela continua indo na horizontal. Com isso, como a gravidade da Lua é menor, ela vai conseguir subir mais e cair mais lentamente. Então ela vai percorrer uma distância maior na horizontal. A velocidade com que o projeto toca o solo é na mesma na Lua e na Terra. Também está correta. 15. Uma esfera de aço é lançada obliquamente com pequena velocidade, formando um ângulo de 45 graus com eixo horizontal durante sua trajetória, desprezando o atrito do ar. É correto afirmar que. Resposta aí, letra E. O componente vertical da velocidade é nula no ponto mais alto, ponto da altura máxima. 16. Um projétil lançado por um canhão localizado sobre um trem que está em movimento horizontal constante. Para um passageiro do trem, o canhão aponta para frente, formando um ângulo θ com a horizontal. E o projétil lançado com velocidade de módulo igual. Para esse passageiro, a altura máxima atingida do projétil em relação ao solo é h. Para um observador localizado no solo, qual será o ângulo de lançamento do projeto e a altura máxima em relação ao solo? Resposta, gente, letra C. Vai ser um ângulo menor e vai ter a mesma altura. 17. Um projétil é atirado com velocidade de 40 metros por segundo, fazendo um ângulo de 37 graus sobre a horizontal. A 64 metros do ponto de disparo, há um obstáculo de altura de 20 metros, adotando a gravidade como 10 metros por segundo, o cosseno de θ, cosseno de 37, 0,8 e o seno 0,6. É correto concluir que. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro a gente tem que calcular a altura máxima que esse objeto vai atingir. Então, aplicando a formulinha da altura máxima, nós vamos chegar a 28,8 metros. Então, o objeto alcança uma altura maior que a do obstáculo, né? O alcance, aplicando a formulinha do alcance, nós vamos chegar aí também a 153,6 metros. Então, o objeto passa pelo obstáculo. Bom, como o objeto ele está a 64 metros do projétil, então será apresentado o tempo de 2 segundos. Então significa que nesse tempo a altura máxima do projétil será d. Então o objeto está passando depois de 2 segundos pelo obstáculo. Calculando aí a altura que ele estará nos 2 segundos, nós vamos chegar a 28 metros. Então significa que o projétil passa 8 metros acima do obstáculo. Letra B é a resposta. 18. Um projétil é lançado segundo um ângulo de 30 graus com horizontal com uma velocidade de 200 metros por segundo. Supondo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar, o intervalo de tempo entre a passagem do projeto pelos pontos de altura 480 acima do ponto de lançamento em segundos é. Então vamos lá, gente. Aqui a gente também vai primeiro calcular a altura máxima do objeto. Aplicando a formulinha da altura máxima, nós vamos chegar aí a 500 metros. Depois precisamos calcular o tempo de subida. O tempo de subida aí vai ser de 10 segundos. Bom, lembrando das formulinhas do V0y, V0y vai ser igual aí a 100 metros por segundo. Para calcular então a velocidade do y, nós vamos aí aplicar o Vy ao quadrado, V0y ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Vamos chegar a 20 metros por segundo para o Vy. Bom, calculando agora o tempo, né? Vy é igual a V0y menos a gravidade vezes o tempo. Nós vamos chegar a um tempo de 6 segundos. De 8 segundos, desculpa, de 8 segundos. Então, como o módulo de Vy são iguais, na mesma altura, e a altura máxima é igual ao caminho inverso, então o projétil passará por este ponto aí a 12 segundos. Então a média aí de 12 segundos menos 8 dá 4 segundos. Posta aí letra B. 19. Uma das modalidades do atletismo
em que o Brasil conquistou medalhas nos Jogos Pan-Americanos do Rio 2017 foi o salto em distância com Mauro Image e Keila Costa. Para que os atletas alcancem a maior distância horizontal, vários fatores são importantes, desprezando a influência do ar no salto, a distância horizontal alcançada. Quer saber a resposta, né? Resposta letra E, gente, não é influenciada pelo valor do peso dos atletas que estão saltando. 20. Sobre um projeto lançado obliquamente para cima, desprezando a força de resistência aerodinâmica, assinale o que for correto. Vamos lá. Ó. Primeiro, os componentes da vertical e horizontal de velocidade do projeto permanecem constantes. Não, só o componente horizontal. Quando o projétil alcança a altura máxima, a velocidade é nula, só a velocidade vertical que é nula. É falso também. A distância percorrida horizontalmente pelo projeto é diretamente proporcional ao dobro do tempo que ele leva para atingir a altura máxima do lançamento. Verdadeiro, pessoal. As acelerações dos movimentos de subida e de descida do projeto são iguais em módulo, porém em sentidos contrários? Não. Ele vai desacelerando na subida e acelerando na descida. O tempo de permanência do projeto no ar é diretamente proporcional à velocidade de lançamento, inversamente proporcional à aceleração da gravidade? Verdadeiro. Assim encerramos mais este capítulo.